Oi, Chatômetro de hoje é um produto que eu amo, já uso há um tempão e que eu acabei de saber que está sendo lançado aqui no Brasil. Vou falar sobre essa sombra da Urban Decay. Bom, essa é uma linha de sombras diferente da Urban Decay porque ela tem mais brilho do que as sombras normais. É uma linha que tem poucas opções de cores, não são tantas assim, mas que é incrivelmente maravilhosa. Então, vamos ao chatômetro. Já tô dando spoiler de um chatômetro, entendeu? Porque eu amo esse produto. Amo, amo, amo. Primeiro tópico, como sempre, a embalagem e apresentação. Essa embalagem é unitária, ela é redondinha, prateada e é assim, né? Tcharam! Eu acho bem bonitinha, eu gosto muito da identidade visual da Urban Decay. Aliás, eu amo a marca inteira, mas enfim. Eu acho que a embalagem prata dá um spoiler, sabe? Tipo assim, brilha mesmo. E é muito prática, fácil de abrir, fácil de fechar, fácil de guardar, porque é pequenininha. Vamos dar nota 5 para este primeiro tópico do chatômetro. Tópico número 2 é textura e aplicação. A primeira vez que eu fui usar essa sombra, eu tive um pouco de dificuldade porque, assim, parece que ela é formada por partículas de tamanhos diferentes. Tem um pozinho mais fininho e um pozinho um pouco mais grosso. O pozinho um pouco mais grosso é o que brilha mais. E, na hora de aplicar, a primeira vez eu usei só um pincel normal, seco, e quando eu fui aplicar, ele caiu muito, sabe? Aqui assim, ó. Daí eu falei... não vai rolar de ficar usando muito essa sombra, que pena. Porque, tipo, quando eu comprei logo 3 cores, tava na Sephora. E daí eu fui, né, dedando as sombras assim. Quando eu botei, eu falei, quê? Aí comprei 3 cores diferentes. Então, não vai rolar de usar muito e tal. Na segunda vez, eu já fui na malemolência, né, na expertise da coisa. E falei, vou tentar com pincel molhado. E aí deu tudo certo. Essa sombra você tem que aplicar com pincel molhado, porque se você aplica ela seca, cai muito brilho na bochecha. E aí, assim, ela é tipo 2 em 1. Faz o iluminador junto. O que, quando ela é neutrinha desse jeito, não tem problema, mas e quando é a rosa? Como é que você faz? Você lambe o pincel? Eu não ia admitir isso em público, mas sim, eu lambo o pincel e aí eu passo ela aqui. O que eu ia falar pra vocês era assim... Aí você molha um pouquinho, assim, num potinho de água. Mas eu lambo o pincel. E aí você tem que aplicar ela molhada. Então, como não é uma sombra que assim, basta o produto pra você aplicar, eu vou dar número 4 neste tópico do chatômetro. Hora de falar sobre a cobertura e pigmentação dessa sombra. Bom, e aí é uma coisa a se considerar que é o seguinte, essa sombra, ela tem várias cores, eu tenho 6. Mas essa sombra mais brilha do que aplica cor. Então, quando você vê a cor na embalagem assim, tipo essa, ela parece que ela é muito branca. Mas, na real, o brilho dela é branco. Ela tem um pouquinho de cor, mas o que puxa mais dela é o brilho. Então, pode ser que você estranhe isso um pouco no início, sabe? Porque ela fica mais escura aqui, um pouquinho, não é nada exagerado, mas ela fica mais escura na embalagem do que no seu olho. Mas dito isso, eu acho que isso é uma característica desse acabamento da Urban Decay. Eles têm lá a sombra normal, que vai aplicar aquela cor exatamente igual e tal. Inclusive, as sombras da Urban Decay são muito boas, né? As paletas fazem super sucesso. Então, eu entendo isso como uma característica de produto e não como uma coisa ruim, sabe? Um defeito. Porque ela é especial, ela brilha pra caramba. Então eu vou dar nota 5 nesse sentido, porque eu acho muito satisfatório. Você tem a cor, mas você tem o brilho, que é o que eu acho que se destaca mais nesse produto. Sobre a durabilidade e a fixação da Moon Dust, ela é uma sombra que, por ela ter muito brilho, a impressão que eu tenho é que as partículas de brilho elas são um pouco mais pesadas do que as partículas normais. Então, ao longo do dia, você vai perceber um pouquinho do brilhinho caindo aqui. Não é nada exagerado, sabe? Não chega a incomodar, não chega a não dar vontade mais de usar a sombra, mas acontece, ela cai um pouquinho. Essa sombra, como eu já falei, dá pra usar de dia. Eu uso de dia muito uma cor que eu tenho aqui, a que eu mais uso, que é a Space Cowboy, que ela é tipo um begezinho assim. Então dá pra você usar de dia, se você não se importar em ficar brilhando muito durante o dia, mas ela dura mais ou menos umas 10 horas, eu acho, sabe? Ela continua brilhando, continua com um efeito bonito, o que eu considero muito positivo, considerando o tanto que ela brilha. As partículas que caem são mínimas, mas você vai observar um pouquinho aqui. Mas eu vou dar nota 5 mesmo assim, porque não me incomoda, gente, é tipo incrível. E o último tópico, como sempre, é o preço. Qual que é o custo-benefício desse produto? Bom, essa sombra custa R$69. Ela tá vendendo na Sephora, acho que é o único lugar que vende Urban Decay aqui no Brasil. E o que eu acho desse preço? Ai, gente, acho que vocês vão me matar, assim. É porque, né, é muito relativo, mas eu acho super justo. Vocês não estão entendendo tanto que essa sombra é maravilhosa. Tipo, se fosse uma sombra normal, assim, sabe? Sei lá, uma sombra bonita e tal. Beleza, R$69, uma cor nu, caro, né? Tipo, tem paleta que custa isso e tal. Mas é das sombras mais bonitas já inventadas pela humanidade. Você passa isso, você pode estar com batom borrado que tudo bem. Porque todo mundo só vai olhar pra sua sombra porque ela é incrivelmente
Por sinal, eu tô usando a que eu falei que eu uso mais, que é essa Space Cowboy. A minha história com essa sombra é o seguinte, tava viajando, acho que era em Nova York, e aí tava lá na Sephora, testei e falei, putz, maravilhosa, comprei 3 cores. E aí, inclusive, já fiz post sobre elas lá no chat há um tempinho atrás, porque toda vez que eu usava em vídeo, alguém perguntava, Lu, que sombra é essa? Lu, que sombra é essa? Que ela é maravilhosa, que sombra, que sombra, que sombra. Aí eu falei, gente, vou fazer um post que daí eu já linko o post e resolve essa situação. E aí, quando ela chegou aqui, eu pensei que ela seria mais cara, entendeu? Porque é uma sombra incrível, uma marca legal, enfim, cara, eu achei que ia ser mais caro. Então, quando eu vi 69, eu falei, cara, vale demais. E aí eu queria dar dica pra vocês, que é o seguinte, eu tenho essas 6 cores, vocês podem ver que tem 2 novas aqui, que eu nem abri. E eu queria dar dica de 2 cores que são coringas, tá? Bom, aí depende um pouco do seu comportamento com a maquiagem. Eu geralmente não uso muita cor colorida, então é bem raro vocês me verem com maquiagem colorida no olho. Geralmente, né, são os tons mais neutros, bege, preto, cinza, grafite, por aí. E tem 2 cores que são as cores que eu uso mais. Então, assim, se você quiser comprar essa sombra e quiser ir, assim, no mais certo, né, eu diria, eu vou dar dica dessas 2 cores, que é a Space Cowboy, que é essa daqui, e a Diamond Dog, que é essa daqui. A Space Cowboy é um begezinho, ela é super neutra, neutra, quão neutro um produto tão brilhoso pode ser. Mas é a que eu mais uso, tanto que já tá até dando pra ver o fundo aqui do potinho. E a Diamond Dog é um marrom, então assim, dá pra você usar em muito tipo de maquiagem, sabe? Eu também já usei ela de dia, já usei ela em vídeo, vocês falaram um monte. Então pra mim são as sombras mais coringas dessa família Moon Dust. Eu vou colocar aqui o swatch de todas elas pra vocês terem uma noção do brilho, porque eu acho que é um acabamento muito diferente. Essas são as cores da Moon Dust que eu tenho. Essa primeira, que vocês podem ver que é mais brilho, quase nada de pigmento, é a Cosmic. A segunda, que eu falei que é a que eu uso mais, é a Space Cowboy. A terceira, eu falei que é a marrom, que pode ser um bom neutro e tal, é a Diamond Dog. Essa daqui, que é mais escura e tem um brilho lilás, uma coisa assim, mais, acho que é bem noite, é a Ether. Essa daqui tem um brilho bem bonito, que é um rosa assim, mais suave, mais apagadinho, é a Glitter Rock. E a última, que pra mim é a mais diferentona de todas elas, que ela é meio telha, meio, sei lá, e tem um brilho esverdeado, é a Solstice. Mas resumindo, gente, a única coisa que me incomoda um pouquinho, mas eu perdoo porque ela é muito maravilhosa, é essa questão da aplicação, que se você não molhar o pincel, ela não fica perfeita. Então você sempre tem que molhar o pincel. Então eu queria falar dela aqui porque ela é novidade aqui no Brasil, mas vale muito a pena. E quanto você dá de nota? 4. Nota final 4,6 no nosso chatômetro. Eu acabei dando 4 no preço porque eu sei que muitos de vocês vão falar que é isso, Lu, R$69. Então, pensando em vocês, tá? Que eu dei essa nota 4. Mas, enfim, é um produto que eu gosto demais e que se vocês estiverem procurando uma sombra bafo ou um presente legal para dar para uma amiga, porque, cara, ela é muito incrível, muito maravilhosa. Esse é o nosso chatômetro e, como sempre, eu quero convidar vocês a deixarem os seus comentários aqui embaixo me contando o que vocês acham dessa sombra da Urban Decay. Então, se você já usou esse produto, se você conhece, conta aqui embaixo qual foi a sua experiência, porque, como sempre, o objetivo do chatômetro é te ajudar a fazer boas compras, compras inteligentes, a não gastar seu dinheiro com coisa que não é legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like aqui embaixo pra mim e se inscreva aqui no canal, porque quem tá inscrito assiste sempre primeiro. Um beijo, até a próxima. Os outros tópicos, cadê vocês? E o último tópico, como sempre, peraí que eu vou ter que pesquisar.